De um lado, Brasil, temos um povo que deseja trabalhar porque está com medo da economia colapsar. Do outro lado, temos um povo que não quer se arriscar saindo para as ruas e ser contaminados e contaminarem seus familiares e contaminar as pessoas que têm baixa imunidade e idade já avançada. De um lado está um povo que ama o dinheiro, que ama a economia, ama o sistema e não se preocupa com a morte de tantas pessoas e diz que é comum a pessoa morrer, que é comum morrer uma senhora de 66 anos, em cujo qual seus netinhos diz que ela era super importante, todo mundo amava ela. Ele mostrou que não é nem um pouco sensível, não se preocupa nem um pouco com o povo brasileiro, que perde pessoas, que morrem pessoas. Não se preocupou nem um instante sequer, a não ser com seu governo, com a sua economia, que Paulo Guedes orientou a Bolsonaro e orientado por Rockefellers, Rothschilds, corporativismo americano que ama o dinheiro. De um lado temos esse povo que invadiram as igrejas, transformaram as igrejas em palanques políticos, em palanques eleitorais. Transformaram o local que se buscava o Senhor em palco de interesses políticos. Os donos empresários das igrejas, Silas Maracutaia, Didi Macedo, Valdemiro Santiago e o R.R. Soares, nosso amigo, ali, Agenor Duque, e outros que eu clamo pela vida deles e oro por eles, eles querem abrir as suas igrejas para não ficar sem dinheiro. Eles querem abrir as suas igrejas não para salvar almas, vidas, porque Deus faz isso sem precisar deles para absolutamente nada. Deus não precisa de homens e nem habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no templo em que Ele fez o homem, no coração do homem. O seu corpo é o templo, e não um templo de tijolo, de cimento, de concreto. De um lado temos esse povo defendendo o dinheiro e mostra claramente agora que não ama as almas, mas sim ama o dinheiro. Do outro lado temos famílias, temos homens, mulheres, velhos e crianças que preferem ficar em casa e não se preocupam com o dinheiro, com a economia e com o perder desse papel moeda que o homem inventou para revender o que Deus nos deu já de graça. O que Deus deu como a água, os frutos da terra, da vide e toda a semente e toda a plantação e verdura e grãos que Deus deu de graça e o homem desse sistema da economia quer revender para os filhos de Deus. A água, a energia elétrica, o sol, tudo eles querem revender superfaturado para os filhos. Sendo por esse caminho, Brasil, temos de um lado essas duas situações. O homem querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro, com medo de quebrar o sistema para seguir simplesmente um candidato, um homem que se diz ser presidente, o candidato do seu coração, e desprezam a palavra de Deus por isso, por populismo e achismo. E de um outro lado tem as famílias que preferem ter saúde porque os seus entes queridos são mais importantes. O que você acha, Brasil? Agora o povo está entre o Mar Vermelho e entre os exércitos de Faraó do Egito. O povo se encontra igual ao modo em que se encontrava o povo de Israel que saiu como escravo do Egito, que saiu em direção ao deserto para servir a Deus no Monte Horebe, no deserto e no Mar Vermelho. Diante dessa situação, Brasil, se encontra o povo. Na frente, o grande Mar Vermelho e atrás, lá vem Faraó e os seus soldados, capitães de guerras,
e todo o seu exército perseguindo Israel. Atrás vem Faraó, o sistema, obrigando o povo, encurralando o povo nesse momento. Diante do Mar Vermelho, povo, o que você fará? Dirá como disseram os que estavam cobrando de Moisés, culpando Moisés, indagando e perguntando: Moisés, não tinha sepulturas suficientes no Egito para que pudéssemos ser sepultados lá? Trouxeste-nos a este deserto para morrer diante desse mar nas mãos de Faraó? Então Moisés levantou as suas mãos e clamou a Deus. E Deus perguntou: Moisés, o que tens em tuas mãos? Fere as águas com o cajado. E Moisés feriu as águas com o cajado. Enquanto isso, quem segurava os exércitos de Faraó? A coluna de fogo que andava com o povo de Israel de dia e de noite, a coluna de fogo, e de dia a coluna de fumo, que era a presença do Deus vivo de Israel, conforme Moisés pediu. Ele disse: eu só irei se o Senhor for comigo. O Faraó e os exércitos foram impedidos de avançar enquanto o mar estava fechado. A coluna de fogo impediu. Faraó e seus capitães de guerra, seus cavaleiros e carroças e carruagens eram impedidos pela coluna de fogo, que era a presença do Deus vivo. Mas no momento em que Moisés tocou no mar, o mar se abriu. Enquanto não passou o último israelita, a última criança, o último velho, a última anciã, a última galinha, o último cordeiro do povo de Israel, Deus não fechou o mar, porque o exército de Faraó o perseguia dentro do Mar Vermelho aberto. Provavelmente Faraó viu o mar aberto e falou: já que Moisés e o seu povo, meus escravos, podem seguir mar adentro com esse mar aberto, duas grandes paredes de água, eu também posso, os meus soldados podem também. Só que ele não foi bobo, né, galera? Ele não foi, né? Ele não foi se infectar com o vírus. Ele não foi entrar no Mar Vermelho porque Faraó ficou desconfiado que o Deus dos escravos israelitas pudesse fazer alguma coisa. No momento em que o povo fugia dos exércitos, carruagens de Faraó, no momento em que passou a última propriedade, o último cordeiro, a última galinha, o último velho, o corpo de José do Egito que estava ali sendo carregado, não se fechou o Mar Vermelho. Deus manteve o mar aberto, mas quando se passou todo o povo, todos os seus despojos, e os exércitos de Faraó estavam quase alcançando os israelitas escravos, quando no momento em que quase o povo, o exército de Faraó alcançou o povo israelita, o povo de Deus, nesse momento Deus fechou o mar de ponta a ponta, afundando no mar os exércitos de Faraó, os cavaleiros, soldados e carruagens e cavalos de Faraó. Deus cumpriu a sua palavra. Lá vem Faraó, Faraó morreu. E quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Seja abençoado, Brasil. Força, fé, amor. O poder de Deus está na sua palavra.